Provérbios 3, versículo 9 a 10. Honra o Senhor com tua riqueza, com as primícias dos teus rendimentos, e os teus celeiros se encherão de trigo, teus lagares transbordarão de vinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 a 35. Ninguém entre eles era indigente, com efeito, os que possuíam terrenos ou casas os vendiam, traziam o preço dos bens que haviam cedido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Cada um recebia uma parte deles, segundo suas necessidades. Isso é o que diz a palavra de Deus para cada um de nós, refletindo a respeito do dízimo. Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Santa Maria Gorete e da paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Primeiro me solidarizo com cada um de vocês, que são nossos paroquianos, fiéis a nossas paróquias, que estão se dedicando e estão se empenhando a cada dia para manter a nossa igreja. É necessário também a gente se solidarizar, especialmente com as vítimas da Covid-19, os seus familiares, tantos e tantos que hoje choram a perda do seu ente querido. Vamos rezar por essas pessoas, pedir a Deus que esteja próximo à vida, ao coração dessas pessoas. A crise financeira está presente, eu acredito, em nossas famílias. Às vezes a gente pensa como é que a gente vai dar conta de comprar um arroz, comprar um óleo, comprar até mesmo gás. Tudo muito aumentou nesse período de pandemia que deveria ficar as coisas mais simples para nós. É justamente diante dessa crise financeira que as nossas paróquias precisam sim do apoio de cada um de vocês. É muito fácil a gente fazer eventos, bingos, festas, rifas, mas é importante que a gente assuma a nossa consciência de dizimistas. E assumir a nossa consciência de dizimistas é se considerar pertencente às nossas paróquias. Você pertence à paróquia Santa Maria Gorete. Você pertence à paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Por isso, como pertencente e tem a sua identidade cristã ligada a essas paróquias, é que estamos pedindo a cada um de vocês. Seja, de fato, um dizimista consciente. Aqueles que ainda não são, se conscientizem em ser. Vamos ajudar a nossa paróquia a desenvolver o seu trabalho pastoral em tantos dos seus desafios, especialmente no desafio da pandemia. Vamos devolver o nosso dízimo, uma vez que é Deus que nos proporcionou o dom do nosso trabalho, o dom da nossa entrega. Por que não a gente doar uma parte para a comunidade cristã? Por que não doar essa parte para ver o templo de Deus bonito? Para a gente começar também a ajudar aqueles que mais necessitam nesses tempos, para também a gente ajudar aos nossos seminaristas que estão se formando no seminário. É preciso a gente ter consciência, queridos irmãos e irmãs. É preciso que a gente abra nossa mente para perceber que a crise encontrada em nossas famílias também é encontrada em nossa igreja. Por isso, para a gente também honrar o nosso compromisso com os nossos funcionários, estamos implorando, suplicando, nos ajude nesse momento tão difícil. Tem aí várias dívidas, tem aí várias coisas que precisamos pagar e são fixos, e a gente às vezes coloca a mão na cabeça e pensa que não vai dar certo. Mas nós acreditamos também na providência de Deus. E eu peço a você que sensibilize o seu coração, especialmente você que é jovem, você que tem o dom do seu trabalho, está trabalhando
porque Deus abriu o céu e possibilitou que você trabalhasse. Por que não estar aí oferecendo um pouco do seu trabalho para a igreja? Por que não oferecer algo de si para ver a sua igreja crescer? É muito feio a gente ter dinheiro para as nossas bebidas, para as nossas farras, mas é muito bonito também quando a gente abre o coração e sensibiliza com relação à nossa paróquia, o quanto ela necessita de cada um de nós. Por isso, diante desse pedido, invocando sempre o Espírito Santo, à luz da Palavra de Deus em nossos corações, eu dou a bênção como pastor de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar seu trabalho, abençoar sua família, abençoar especialmente o teu coração para vivenciar esse momento tão difícil. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos uma boa noite. Sejam bem-vindos a esse momento de fé, a esse momento de oração, em que nós abrimos o nosso coração para acolhermos as graças de Deus, para rezarmos e manter a nossa alma viva diante desse tempo tão desafiador para todos nós. Diante das nossas tristezas, diante de tantas coisas que acontecem conosco e deixa a nossa alma perturbada, confusa, mas nós precisamos estar aos pés da cruz do Senhor para alimentar as nossas forças, para sustentar a nossa vida em Deus. A gente está fazendo a experiência do Retiro de Castelaço, a mesma experiência que São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas, realizaram há tanto tempo atrás. Olha que estamos em 300 anos celebrando a memória deste acontecimento. Acontecimento em que Paulo da Cruz ofereceu para nós o carisma passionista. De olhar para a cruz do Senhor e descobrir que a nossa história se realiza ali, ao pé da cruz, no coração de Jesus crucificado. Pediria que você pudesse pegar a sua cruz, essa cruz que você às vezes carrega no peito, essa cruz que você às vezes coloca na sua parede, enfim, uma cruz. Pegue essa cruz em suas mãos. E nós vamos juntos rezar diante da imagem de Jesus crucificado. E junto comigo você pudesse ir meditando no coração o amor imenso que Deus teve por nós ao se entregar na cruz pela nossa salvação. E vai repetindo comigo esta oração, olhando para a imagem de Jesus crucificado. Senhor Jesus crucificado, Tu que és o meu amor e a minha alegria, nesse momento em que o meu coração se abre a rezar e a meditar sobre o Teu amor, te peço, derrama sobre mim o Teu Espírito. Derrama em minha casa, em minha família, a força do Teu amor. Reconheço, Senhor, a Tua presença nessa hora e, impelido pelo Teu amor, desejo infinitamente amar, perdoar e viver constantemente a Tua paz. Peço também, Senhor, por todas as famílias das vítimas da Covid-19, que hoje já somam mais de 300 mil pessoas, só no Brasil.
Nesse momento, querido irmão, querida irmã, eu peço que realizemos um breve instante de silêncio em sinal de respeito ao luto de todas as vítimas da Covid-19. Roguemos a Virgem Maria que venha a nos amparar nesse momento de dor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como bem sabemos, a nossa temática de hoje é fazer memória da paixão de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo da Cruz, ele encontra na paixão de Cristo a maior prova do amor de Deus. E é isso que Paulo quer transmitir para todo mundo. Quero reunir companheiros para anunciar a paixão de Cristo ao mundo. Porque eu não quero remar sozinho. Se ele não quer remar sozinho, ele convida muitos a fazer parte dessa missão de serem anunciadores da paixão de Cristo no mundo. Mas isso tem uma base, isso tem uma fonte. Por exemplo, a sua mãe, Ana Maria Mazzari, muito devota e piedosa, desde pequeno ela ensinava a Paulo a contemplar Jesus crucificado. Falava-lhe da paixão de Jesus, falava-lhe de Jesus crucificado. E ao falar da paixão de Jesus, em muitos momentos de dor e de fome, ela colocava nas mãos de Paulo o crucifixo e ia dizendo: vê, meu filho, quanto Jesus sofreu por nosso amor. Durante as orações pessoais, Paulo fazia frequentes e longas reflexões sobre a paixão de nosso Senhor. Ao olhar para a imagem de Jesus crucificado, ele refletia os cruéis padecimentos do Redentor. E nisso Paulo chorava abundantemente. Foi tantas as visões que Paulo obtinha, quando ele meditava as dores e a morte de Jesus, logo lhe sobressaltava a cabeça de Jesus coroada de espinhos, o rosto ensanguentado, as carnes maceradas. Paulo, ao meditar sobre isso, lhe vinha uma extrema tristeza em seu coração. Ele se mortificava e martirizava o seu corpo. No livro Caçador de Almas, diz que durante a noite ele deixava a sua cama e ele deitava sobre uma tábua. Passa a assemelhar-se ao Salvador, que na agonia que teve no leito da cruz, a mesma coisa ele queria que no seu leito ele tivesse pelo menos um pouquinho a dor e a agonia de Jesus crucificado. Por isso, Paulo foi crescendo com um grande ideal em seu coração, de anunciar a paixão de Cristo, ou seja, que todos se dessem conta desse amor e o experimente em seu interior. Paulo dizia que a paixão de Cristo é o melhor remédio para todos os males. Então Paulo vai lembrar para cada um de nós que a paixão de Cristo é o remédio para todos os males.
E quando se esquece dessa paixão, essa é a causa dos males e pecados. O esquecimento da paixão de Cristo resulta em males e pecados, na concepção do nosso fundador São Paulo da Cruz. Qual é a causa dos males e pecados? É esse esquecimento. Por isso que, lembrando um pouco de Deuteronômio, capítulo 6, a gente pode recordar que em Deuteronômio é o povo lembrando dos preceitos e mandamentos de Deus. É o povo colocando em seu coração as leis e os mandamentos de Deus. E Deus pedindo que observe cada lei, cada mandamento. Lá no capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: Este é o mandamento, estas são as leis e os decretos que o Senhor, vosso Deus, ordenou que eu vos ensinasse, para que os observeis na terra em que ides entrar, para dela tomar posse. Então, para tomar posse dessa terra, em qualquer lugar que vocês vão, sendo guiados por mim, levem aquilo que eu vou propor a vocês dentro do coração de vocês. Levem minhas leis, levem meus mandamentos. Assim ele vai dizer: assim temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e mandamentos que te prescrevi a ti, a teus filhos e netos, a fim de que se prolongue seus dias. Então, no versículo 2 já vamos perceber. Observe durante toda a tua vida as leis e os mandamentos. Por isso que ele vai dizer depois: ouve, Israel, ou seja, que as minhas palavras passem por dentro de vocês, meu povo. Presta atenção para que esteja gravada em teu coração essas minhas leis e meus preceitos. Abre os teus ouvidos e pregue o que eu vou dizer em tua alma. Aí duas expressões. Primeira, que eu já disse: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus pede para a gente ouvir a Ele. Ouve, me ouve bem. Eu sou o único Senhor da tua vida. Segundo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Com todo o teu pensamento, sentimento e desejo, coração. Com toda a tua alma, a tua vida, aquilo que te anima, com todas as tuas forças, com toda a tua coragem de viver, coragem de existir. Ame ao Senhor, que é teu Deus, com tudo de si, com tudo aquilo que passa em teu interior. Deixe que a tua memória permaneça viva pela presença do Senhor, que é o teu Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, e ainda no versículo 7 de Deuteronômio vai dizer para nós: tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás. Ou seja, grava bem em tua memória a ideia da repetição. Que este acontecimento percorra a história do mundo e que esse acontecimento não seja esquecido. Então, para que eu preciso afirmar em minha memória essa experiência? Para que essa experiência do acontecer de Deus na história do mundo, na minha vida, na caminhada do povo, não passe despercebido. Não entre na memória e lá dentro esqueça. Não. É preciso que a gente lembre dos feitos de Deus na história da salvação. Então, em Deuteronômio 6, que a gente acabou de ler, 1 a 9, é um texto que é uma profissão de fé dos hebreus. É uma oração repetida com frequência,
para não esquecer os feitos de Deus. Trata-se de não esquecer os gestos de Deus, seus acontecimentos na história que nos salva. Porque Deus intervém na história. Age hoje como fez antigamente. Não é algo que ficou no passado, mas é algo lembrado que se está presente, está no presente. É um acontecer hoje, é uma ação eterna de Deus, que circula no mundo de geração em geração, chegando até nós. Faz lembrar também a gente, no Êxodo, capítulo 12, trata da Páscoa. A Páscoa, que é a passagem de Deus na história do povo, trata-se de fazer memória da Páscoa. Vamos lembrar o que significa essa experiência de fé, essa experiência de esperança do povo. Então, em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 28, nos lembra o seguinte. Primeiro, Deus ordena a Moisés reunir, pedir que as famílias todas se reúnam para comer a Páscoa diante do cordeiro, diante do cabrito. Então ele dá uma ordem, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Então aqui, da reunião das famílias, que se dá no banquete, Deus passa. A Páscoa de Deus acontece na reunião do povo, diante do banquete. Então é no banquete que está a passagem de Deus em nossa vida. Vai dizer um pouco mais. Devereis guardá-lo, o cordeiro, até o dia 14 deste mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Então, todos juntos, imolando o cordeiro, é a lembrança que eu passo no meio de vocês. Lá no 11, aí certifica essa importância da Páscoa com passagem. Assim devereis comê-lo com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão, ou seja, preparados, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é a passagem do Senhor. Comam às pressas, porque o Senhor vai passar no meio de vocês. Se preparem para essa passagem. Então as famílias todas devem se reunir para recordar e celebrar com grande festa. É uma lei permanente e deverá passar de pais para filhos. Não é para esquecer. Em qualquer lugar onde as pessoas permanecerem a viver, devem continuar celebrando e lembrando na terra prometida. Quando seus filhos perguntarem, vocês vão responder lembrando o que? Os feitos de Deus. O que Deus fez para salvar vocês. E isso vocês não devem se esquecer. Assim, passando de geração em geração, não hão de esquecer a redenção. A Páscoa acontece na experiência do banquete. Que bonito! Agora, é claro, vai nos lembrar a profecia de Isaías, capítulo 1, versículo 10 a 20, sobre a importância de ver o que está por trás dos sacrifícios, ver o que de fato podemos aprender com relação aos sacrifícios que se realiza, porque o povo de Deus estava se corrompendo. Os sacrifícios se tornaram meras aparências
E a gente vai perceber que em Isaías 1, 10, 20, são inúmeros sacrifícios que não recordam bem os feitos de Deus. Então Isaías vai tocar nessa ferida. Vamos ler então Isaías capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, magistrado de Sodoma. Prestai atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Então Deus está questionando o sacrifício que lhes é oferecido e qual o intuito, a intenção que eles colocam a partir desses sacrifícios que oferecem. Deus vai dizer: eu estou farto de holocausto, de bode, de gordura de touros, detesto o sangue de novilhos. Quando entrais para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Parai de trazer oferendas sem sentido. Incenso é coisa aborrecida para mim. Lua nova, sábado, celebração solene, não suporto maldade com festa religiosa. Odeio vossas luas novas e dias santos. Tudo isso é um peso que não aguenta carregar. Quando estendeis as mãos para mim, desvio o meu olhar. Ainda que multipliqueis as orações, de forma alguma atenderei. Porque vossas mãos estão sujas de sangue. Aí Deus pede: lavai-vos, limpai-vos. As coisas que vocês fazem não me agradam, porque o coração de vocês estão distantes de mim. Estou farto dos holocaustos. Parai de trazer oferendas sem sentido. Não suporto maldade com festa religiosa. Uma roupagem, uma exterioridade que mostra de forma angelical as coisas, mas por dentro está cheio de maldade, de engano, de perversidade. Aí Deus fala: não ouvirei a oração de vocês, pois estou cansado desta recordação, que me enche de carinho, mas as suas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos estão cheias de sangue significa porque vocês praticais a injustiça. Ir ao encontro de Deus é necessário a gente ser sincero, a gente prestar o culto a Deus com toda a sinceridade do nosso coração e não de forma mascarada. Agora, queridos irmãos e irmãs, por que Isaías nos lembra a respeito disso? Primeiro, porque o culto de sacrifício vai lembrar Deus pela boca de Isaías. O culto de vocês gera morte, não gera vida. O culto de vocês é gerador de morte. E o culto de Deus, o culto devido a Deus, deve ser um culto que gera vida. Não é um culto que gera crueldades, perversidades, que mascara isso no caminho religioso. Não. É um culto de vida. Por isso que ele fala: rasgai o coração e não as vossas vestes, em Joel. Antes de vestir-se por fora, te rasgue por dentro, porque a tua veste será a expressão da tua relação com Deus. Aqui nós chegamos a 1 Coríntios, então já o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, 31. Então capítulo 1, versículo 17 a 31. Cristo crucificado. Ele será aquele que entregará a sua vida por nós, como sacrifício de si mesmo, como oferta de si para nós. Então, 1 Coríntios coloca o foco em Jesus crucificado. Ele vai dizer assim: a pregação da cruz, um pouco mais antes, no versículo 17,
De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedoria de palavras, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que se encontram, mas para os que são salvos, para nós, ele é força de Deus. Então, diante dessa palavra, Cristo, aquele que é ungido, me enviou para anunciar o Evangelho, proclamar a boa nova, não de boca para fora, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo há uma força. Essa força é manifesta na cruz salvadora. O Evangelho nos unge para o amor de Cristo. O crucificado, então, é o centro da pregação do apóstolo Paulo. Não é a lei nem a sabedoria, mas o crucificado. Vai dizer no capítulo 1, versículo 18, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Como nós podemos aprofundar mais um pouco isso? A pregação da cruz, ou seja, o anúncio da paixão de Cristo, é loucura para os que se perdem. Quem não encontrou a cruz ainda encontra-se confuso, louco. Não está no caminho, na direção certa de amar de verdade. Quem ama de verdade se encontra e leva ao encontro outras pessoas. Se encontra com Jesus. Então, esse encontro com Jesus implica se encontrar consigo mesmo. Jesus nos revela, e a gente já sabe disso, quem somos. Nele somos encontrados. Ele é a nossa sabedoria de vida. No versículo 23, lá na frente, vai dizer assim: nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos entender um pouco mais isso. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado. Ele é o quê para os judeus? Escândalo. Por quê? O que aconteceu com Jesus foi escandaloso para os judeus, porque quem ia para a cruz eram os malfeitores. E isso, dizer que Deus está na cruz, sendo um malfeitor, é um escândalo. Como é que pode eles escutarem isso? Então é escândalo para os judeus. Mas por um lado também é loucura para os gregos, os pagãos, que são os gregos. Porque no mundo da Grécia funciona a filosofia, a razão. Então não cabe na razão de um filósofo esta experiência de um Deus que se lança na cruz para morrer. A razão não passa essa ideia. Então é louco, é loucura, ou seja, sem razão nenhuma. Mas, versículo 24, para os que são chamados, ou seja, convidados, são preenchidos pela chama do amor, aqueles que levam uma lâmpada, um fogo dentro de si. Cristo é poder de Deus, ou seja, serviço de Deus. Remete o servo sofredor de Isaías. Como pode ser escândalo que já estava escrito na Sagrada Escritura que o Messias viria como servo sofredor? Como pode isso ser escandaloso para aquele que estuda a lei, estuda a Torá?
O servo sofredor de Isaías é o grande poder de Deus. Nele, Deus mostra o seu serviço. Eis o poder de Deus, o seu serviço, o dom de sua vida entregue. Por isso que é também a sabedoria de Deus. É mais do que uma filosofia de vida, é uma pessoa. É o que dá sabor ao nosso viver, é o nosso caminho para viver bem conosco mesmo e com os outros. Queridos irmãos e irmãs, é poder de Deus, serviço. É sabedoria de Deus, sabor para a nossa vida, sentido da nossa história no mundo. Por isso é importante que nós façamos algumas perguntas. Nossa memória é ritualista, individualista, histórica, dolorista ou comprometida? Segunda pergunta: como pode ser esquecida a paixão de Jesus nos dias de hoje? Terceira pergunta: que lugar ocupa a paixão de Cristo na minha vida? Então medite essas 3 perguntas que são fundamentais para tudo aquilo que a gente meditou até aqui. Veja, é nesse poder de Deus, é nessa sabedoria de Deus que mora o nosso carisma passionista, de promover a grata memória e o culto da paixão de Jesus, a razão de ser da congregação passionista. Nesse fazer memória que encontra-se o carisma da paixão. Como é que Paulo da Cruz ele compreendeu esse carisma? Em todos os documentos, Paulo apresenta a congregação como desejada por Deus para suscitar na igreja um despertar da memória da paixão de Jesus e assegurar, assim, a renovação da vida cristã. Ou seja, que a vida cristã se renove pelo aprofundamento na compreensão da paixão de Jesus. Então devemos sempre lembrar isso como religiosos passionistas, que o que nos renova precisa partir da cruz. Então é um despertar, é uma lâmpada, é ser a lâmpada de Deus no mundo. É sinal de despertamento, de vigilância. Aquele e aquela que mantém aceso dentro de si a palavra da cruz. Diante da guerra, Davi, o rei, se sentiu fatigado. Foi então que queriam matá-lo, mas um de seus servos correu logo na frente e matou aquele que queria matar Davi. Foi então que os servos rogaram a Davi, abre aspas, não saias mais conosco para o combate, a fim de que não apagues a lâmpada de Israel. A lâmpada acesa indica que ainda há vida numa casa. Vós sois sal da terra e luz do mundo, vai dizer Jesus. A lâmpada das 10 virgens, aquelas que se prepararam e colocaram o óleo para poder estarem acesas diante do noivo que chega. Então é preciso manter o óleo, guardar o óleo para manter a chama acesa. Ou seja, não se esquecer de manter o coração aceso. O Senhor sempre vem. Então é esse despertar que Paulo da Cruz pede de cada um de nós. Mantenha sempre acesa no coração de vocês a paixão de Jesus. Que essa paixão seja de modo tão forte no coração de vocês que vocês comecem a incendiar o mundo. Por isso é importante que nós façamos algumas perguntas. Nossa memória é ritualista, individualista, histórica, dolorista ou comprometida? Segunda pergunta: como pode ser esquecida a paixão de Jesus nos dias de hoje?
Terceira pergunta: que lugar ocupa a paixão de Cristo na minha vida? Então medite essas 3 perguntas que são fundamentais para tudo aquilo que a gente meditou até aqui. Veja, é nesse poder de Deus, é nessa sabedoria de Deus que mora o nosso carisma passionista, de promover a grata memória e o culto da paixão de Jesus, a razão de ser da congregação passionista. Nesse fazer memória que encontra-se o carisma da paixão. Como é que Paulo da Cruz ele compreendeu esse carisma? Em todos os documentos, Paulo apresenta a congregação como desejada por Deus, para suscitar na igreja um despertar da memória da paixão de Jesus e assegurar, assim, a renovação da vida cristã. Ou seja, que a vida cristã se renove pelo aprofundamento na compreensão da paixão de Jesus. Então devemos sempre lembrar isso, como religiosos passionistas, que o que nos renova precisa partir da cruz. Então é um despertar, é uma lâmpada, é ser a lâmpada de Deus no mundo. É sinal de despertamento, de vigilância. Aquele e aquela que mantém aceso dentro de si a palavra da cruz. Diante da guerra, Davi, o rei, se sentiu fatigado. Foi então que queriam matá-lo, mas um de seus servos correu logo na frente e matou aquele que queria matar Davi. Foi então que os servos rogaram a Davi, abre aspas, não saias mais conosco para o combate, a fim de que não apagues a lâmpada de Israel. A lâmpada acesa indica que ainda há vida numa casa. Vós sois sal da terra e luz do mundo, vai dizer Jesus. A lâmpada das 10 virgens, aquelas que se prepararam e colocaram óleo para poder estarem acesas diante do noivo que chega. Então é preciso manter o óleo, guardar o óleo para manter a chama acesa. Ou seja, não se esquecer de manter o coração aceso. O Senhor sempre vem. Então é esse despertar que Paulo da Cruz pede de cada um de nós. Mantenha sempre acesa no coração de vocês a paixão de Jesus. Que essa paixão seja de modo tão forte no coração de vocês que vocês comecem a incendiar o mundo. Que a luz da paixão chegue no coração de tantos outros que vos ouvirem pregar, falar, viver, testemunhar. Na instrução de São Paulo da Cruz, os males da sociedade, da própria igreja, decorriam do esquecimento da paixão de Jesus. E, por conseguinte, do esquecimento do infinito amor de Deus revelado no Verbo encarnado, que sofreu e ressuscitou pela salvação da humanidade. A quem, com amor e piedade, se recordar desse mistério da divina misericórdia, é impossível, sendo pecador, não mudar de vida e, uma vez convertido, não perseverar no bem e não progredir no seu empenho de caridade. Paulo da Cruz afirma para cada um de nós: fazer a experiência do crucificado implica fazer outras pessoas experimentarem também. Escreve nosso pai São Paulo da Cruz. Olha as palavras dele. O grande Pai da misericórdia dignou-se suscitar na sua igreja um instituto neste tempo tão triste e de calamidades. Veja, ele fala de tempo de calamidade tão triste. Qual é o tempo que estamos vivenciando hoje? Essa pandemia
que entristece o nosso coração, que nos angustia, nos amedronta. Então ele fala ao povo do seu tempo, com clareza o triunfo de toda espécie de iniquidades, assim ele vê, em detrimento da nossa fé, abalada em muitas partes da cristandade, ficando o mundo, por isso, esquecido das amaríssimas penas que por seu amor suportou Jesus Cristo, nosso verdadeiro bem, a ponto de estar hoje quase apagada a lembrança da sua paixão santíssima entre os cristãos. Portanto, a nossa congregação vive no mundo porque lembra da paixão de Cristo. Não nos esqueçamos da paixão de Jesus, porque a paixão de Jesus é remédio para toda a nossa dor. A nossa dor encontra sentido na paixão, nas chagas de Jesus crucificado. Não tenhamos medo. Esse momento que estamos passando vai passar, mas nos concentremos na chaga de Cristo, porque está ali a nossa esperança e a nossa fé. Então, queridos irmãos e irmãs, Paulo da Cruz, ele funda a congregação passionista com a finalidade de que seus filhos meditassem cotidianamente na paixão do Redentor e se ocupassem em ensinar os fiéis a como meditar a paixão. A compreensão que São Paulo da Cruz teve pela linguagem dos símbolos, do hábito e do sinal. Também está ali impresso o sentido da paixão de Cristo, o sentido de fazer memória da paixão de Cristo. Primeiro, Deus instruiu Paulo com a linguagem dos símbolos e só mais tarde com a intuição da experiência mística. O primeiro símbolo foi a cor preta da túnica, que chamamos de hábito, esse hábito preto, como indicação de trazer luto por uma pessoa amada. O luto significa uma recordação, uma memória afetuosa de gratidão por tudo que essa pessoa realizou em favor de quem o traz. Paulo dizia assim para nós: sabei, caríssimos, que a principal finalidade de andarem vestidos de preto é estarem vestidos de luto em memória da paixão e morte de Jesus. Também no momento da vestição, ao seu noviço revestido da túnica preta, do hábito preto, o provincial proclama: lembrai-vos frequentemente que estáis vestidos de preto em memória da paixão e morte de nosso Senhor. O hábito preto, então, significa, para Paulo, não só que estava morto para o mundo, para viver no mundo, para viver a vida toda entregue a Deus, mas significava também que sua vida teria uma missão especial na igreja. Estou vestido de preto, porque eu tenho também uma missão na igreja. Então eu trago essa veste preta para lembrar da paixão e morte do Salvador, mas trago também essa veste preta para indicar que eu tenho uma missão na igreja. O segundo símbolo foi o escudo, esse coração aqui no meu peito, o sinal, o distintivo passionista ou as armas, quer dizer, o emblema distintivo de uma família nobre, de uma ordem religiosa, de um bispo, etc. Um emblema. O escudo ou sinal é um emblema, um desenho, uma figura, um lema que sinteticamente revela a quem o contempla.
o que tensiona ser aquilo que o leva, o que quer afirmar, em que pretende desenvolver na vida e realizar a sua obra. Paulo chamava com todo respeito este distintivo, ou seja, o admirável sinal de salvação. Ele dizia também que era o santíssimo sinal de salvação. As palavras trazem a lembrança da cruz, escudo da defesa e penhor da vitória na luta contra o pecado e o demônio. O sinal não só lembra a cruz, mas o nome do Salvador Jesus. Na introdução à regra primitiva, nossa passionista, Paulo da Cruz dizia assim: uma cruz branca no peito e embaixo da cruz escrevi o nome santíssimo de Jesus em letras brancas. Neste instante eu ouvi estas palavras: é este o sinal de quanto deve ser cândido e puro o coração de quem levará esculpido o nome santíssimo de Jesus. Nesses momentos finais, queridos irmãos, queridas irmãs, querido amigo, querida amiga, eu convidaria cada um de vocês para a gente rezar o método de oração de São Paulo da Cruz. Esse método nos ajuda muito na grande tarefa de caminhar espiritualmente. Em primeiro lugar, pegue aí sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 1 até 15. João capítulo 3, versículo 1 a 15. E nós vamos rezar esse texto. E Paulo da Cruz, ele rezava a partir dos sentimentos. Então, nós vamos agora sentir, fazer os nossos sentimentos pularem em nós. Diante desse texto sagrado, diante da oração. Eu pediria que você se concentrasse nesse momento, se pudesse colocar a mão em seu coração e diante de Deus, se considere como um pecador, como pessoa limitada, frágil, fraca, que necessita da graça de Deus. Reconheça que Deus está presente. Deus está aqui presente conosco, nos alimentando, nos sustentando, enviando sobre nós o seu Espírito, ficando em nós, porque o Espírito é Deus, nos orienta, dá a luz ao nosso coração para poder a gente viver melhor, para prosseguirmos acreditando e amando, perdoando, renovando as nossas forças, saboreando o amor dele em nós. Reconheça, Deus está presente conosco. Silencie um pouco o teu coração, deixe Deus falar em você, falar no silêncio do teu coração. Nesse momento também, começa a refletir o que você deseja a partir desta oração. Qual é as suas intenções? O que você veio buscar através dessa oração? Coloca diante de Deus agora. E assim, podemos começar lendo esse texto sagrado. Esse texto sagrado que diz assim para todos nós: havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele.
Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da água é carne, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conheces essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Nesse momento também, começa a refletir o que você deseja a partir desta oração. Qual é as suas intenções? O que você veio buscar através dessa oração? Coloca diante de Deus agora. E assim, podemos começar lendo esse texto sagrado. Esse texto sagrado que diz assim para todos nós: havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da água é carne, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conheces essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer
quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então, diante desta palavra que nós escutamos, nós vamos agora colocar o nosso coração à disposição do Espírito Santo. Pedir que este mesmo Espírito nos faça nascer de novo. E assim nós possamos olhar os sentimentos de cada um dos personagens que estão nesse texto. O sentimento de Jesus, os sentimentos de Nicodemos, e justamente no sentimento de Jesus a gente se fixar. O que Jesus quer nos transmitir com este diálogo com Nicodemos? O que significa esse chamado que Jesus faz a Nicodemos para ele nascer de novo? Nascer no Espírito. O vento sopra onde quer. A gente não sabe para onde vai, nem de onde vem, mas simplesmente o vento sopra. Ou seja, se deixe ser conduzido pelo Espírito de Deus. E ao se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus, este mesmo Espírito nos encaminhará ao coração do Pai. Veja que Nicodemos se aproxima de Jesus à noite. Se aproxima de Jesus à noite. Noite na Bíblia significa morte, sofrimento, dor. Todos nós estamos se aproximando de Jesus essa noite, justamente agora em que Jesus ele se encontra conosco. Diante de tantas mortes, diante de tanto sofrimento, tantas lágrimas sendo derramadas agora no chão, tantas pessoas que perderam suas vidas por ocasião da Covid-19. Ah, querido irmão, querida irmã, quantas lágrimas, quanta dor, quantas pessoas estão agora gemendo, suplicando ao Senhor. Vamos agora estar em comunhão com o sentimento dessas pessoas, porque não é a dor do outro, somos humanos, é a nossa dor. Foi o nosso irmão, a nossa tia, o nosso pai, a nossa mãe, tantas pessoas que estão vivenciando nessa experiência, tantas pessoas que estão nessa experiência de dor e de sofrimento, que nós possamos agora olhar para a cruz de Cristo e nela contemplar a dor de todos nós e nela contemplar o sofrimento que nos envolve. Envolve a nossa carne, envolve também o nosso coração. Que nós permitamos, como Nicodemos deste Evangelho, nascer de novo. Deixe que o Espírito Santo faça com que você nasça de novo, te purifique, te lave de todos os pecados e assim se aproxime ainda mais deste Deus que te ama, deste Deus que te perdoa. Estamos encerrando esse momento, essa noite, que nós possamos ter a certeza que Deus caminha conosco, que Deus está conosco. É o Emmanuel, é o Deus que se faz presente em nossa história. Ele não nos esqueceu, Ele não esqueceu de você. Você não está sozinho com sua dor, com suas lágrimas. Deus sofre com você. É só você olhar para a cruz e perceber que Ele está ao teu lado. Então, que desça sobre cada um de vocês, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite e que Deus possa estar protegendo a cada um de vocês. Lembrando que essa semana que se aproxima é Semana Santa.
Lembremos do domingo, que é domingo de Ramos, que se inicia todo esse período bonito da Semana Santa. É o grito dos nossos irmãos que sofrem e que morrem. É o grito de Jesus crucificado, que sofre, morre e nos ressuscita em sua vida. Tenhamos essa esperança. Boa noite. Querido irmão, querida irmã, e aí? Tempo da Quaresma, Semana Santa se aproximando, já se aproximou da fila da confissão? Então, para uma boa confissão é necessário alguns passos. Primeiro, tenha um bom exame de consciência. Vai lembrando dos pecados que você cometeu, faz até mesmo uma lista, para não esquecer, coloca no papel, né? Fazendo sempre um exame de consciência, lembrando dos pecados que você cometeu. Segundo, é o arrependimento. Não adianta você se aproximar da confissão, contar os seus pecados sem se arrepender. Então, arrependimento, não quero mais fazer. Então, lembrar sempre isso. Não quero mais fazer esse pecado que eu estou listando. Depois, é a declaração dos pecados na confissão. É o momento que você vai expressar isso para o padre. Lembrar que a confissão não é direção espiritual. Direção espiritual é outra coisa. Você deixa para outro momento. Quando você se aproximar da fila da confissão, lembrar que é confissão mesmo. É contar os seus pecados, não contar história. Lembrar também do ato de contrição. O ato de contrição é uma oração que você realiza mostrando o seu arrependimento. Geralmente, eu costumo pedir que as pessoas rezem comigo da seguinte forma: Senhor Jesus crucificado, eu acredito no teu amor e na tua misericórdia, por isso estou aqui, arrependido dos meus pecados e te prometo, auxiliado pela tua graça, nunca mais pecar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do ato de contrição, o padre vai te dar a absolvição dos pecados e depois te dar também uma penitência. Geralmente a penitência se realiza algo para compensar o mal cometido, o pecado cometido. Então, se aproxime da fila da confissão, tá bem? Para gritar direitinho a vitória de Cristo na Páscoa. Deus abençoe você.